ator Kevin Spacey achava que o escândalo lá provocado pelos seus assédios sexuais, que resultou na sua demissão, né, da série House of Cards, lá em 2017 pela Netflix, se ele achava que esse escândalo estava arrefecendo, se enganou, porque agora em 2024 o respeitável e respeitado Channel 4 lançou um documentário em 2 partes que joga assim um poço de petróleo, né, para botar fogo nesse escândalo, porque são 10 homens que vão fazer acusações assim terríveis, e o modus operandi é bem parecido. E são 10 homens que são dos Estados Unidos, da Inglaterra, porque o Kevin Spacey durante anos ele foi diretor artístico de um teatro do Old Vic, que é uma instituição cultural do teatro britânico, tá? Então tem pessoas de lá, e na verdade tem gente até que estudou com o Kevin Spacey no ensino médio. Então assim, é um monte de homem dizendo de como que foram assediados, né, pelo Kevin Spacey, de quão frio ele é, enfim, eu estou reportando o que esses homens falam. Esse documentário, que tem 2 partes, e agora em maio de 2024 encontra-se no catálogo da Max, ele é uma denúncia, então você não tem outras pessoas falando sobre características psicológicas, alguma coisa assim. É mais ou menos como se fosse um movimento Me Too lá, só que dos homens. Só que antes de falar um pouquinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Além desses homens falando, também tem um irmão, né, do Kevin, que é para dar uma contextualizada do lar, né, da casa, da família absolutamente tóxica que ele teve. Aquele irmão dele porque em inglês o documentário chama algo como Unmasking Spacey, Unmasking Kevin, desmascarando, porque diz que quando o Kevin Spacey estudou teatro, uma das aulas que ele mais gostava era de máscaras, né? Bom, esse irmão dele gosta de roupas extravagantes. Ele lembra um pouco o visual do cantor Rod Stewart. Mas enfim, durante esses 2 capítulos, né, episódios do documentário, o irmão dele aparece contextualizando, não assim justificando, mas um pouco explicando parte do comportamento do irmão, porque eles cresceram em uma casa assim. O pai era neonazista, assumido, e aí fez coisas assim de abuso, enfim, eu não vou ficar dando spoiler, mas assim, é um documentário que tem descrições fortes de abuso, tanto sofridos pelo irmão do Kevin Spacey, quanto pelos caras, né, aí os atores, e amigos, conhecidos do Kevin Spacey, aí perpetrados pelo Kevin, tá? Então é assim, você vai ver um monte de homem que acaba se sentindo como muitas mulheres se sentem, né? Objetificados, enganados, porque assim, era uma estrela muito carismática, e vários desses homens estavam querendo uma carreira no cinema, e o Kevin Spacey podia ser uma porta de abertura, né? Só que aí ele usava esse poder que ele tinha para assediar esses homens, e logo esses caras percebiam que eles eram apenas pedaços de carne, então alguns choram, né? E é assim, o que a gente infere, porque tem acho que umas 2 mulheres que participam do documentário como produtoras lá do House of Cards e coisas assim, esse comportamento era conhecido por muitas pessoas. Então assim, aí a gente começa a inferir que existe como se a gente não soubesse, né? Que existe toda uma rede que protege essas superestrelas, né? E como que essas superestrelas, no caso do Kevin, não todas, mas essas que eu estou dizendo que fazem coisas como o Kevin Spacey fez, como a legacy que ele fez, né? Elas têm uma responsabilidade, porque assim, às vezes essas pessoas queriam ter uma carreira artística, e como que você vai falar não? Ou você vai bater, ou porque um cara lá fala, eu queria bater nele, mas primeiro eu fiquei sem reação.
né? Eu não estava esperando isso. E era o Kevin Spacey, ele podia ferrar com toda a minha vida, né? Porque assim, um não para um homem desse vai ferrar toda a sua vida. E às vezes essa é a carreira que você quer. Ah, procura outra carreira. Bom, pra gente que tá fora é tão fácil falar as coisas, né? E a gente não pode necessariamente ficar culpando aí as pessoas que foram assediadas. Então é assim, ele é um bom documentário bomba, uma pauta bomba, né? Ao final dos dois aparece um comunicado da assessoria de imprensa do Kevin Spacey, porque ele foi julgado já por alguns casos, né, em Londres e tal, e foi absolvido, mas agora aparecem novas alegações. Se isso vai virar caso de justiça, não sei, né? Mas o documentário vai falar, inclusive, tem ator lá que participou do House of Cards, né? E aí, assim, ninguém dá entrevista a não ser esses caras que vão falar dos seus assédios e um outro produtor, produtora mais, né? E as histórias dos assédios são assim, lugares. Tem um lugar lá em que o Kevin Spacey se masturbou que você fica, what? Hã? Como que ele conseguiria ter, assim, vendo aquele tipo de filme, né? Então, assim, é um cara que, segundo esses relatos, é bastante perturbado pela solidão das estrelas, mas também por uma homofobia internalizada muito grande, né? Diz que ele fazia gozações sobre gays, enfim. Assim, como eu falei, é um poço de petróleo jogado em cima do escândalo, né? Provavelmente a carreira do Kevin Spacey deve ter ido para o espaço. E é claro que eu tinha que fazer esse trocadilho infame ao final deste vídeo. Tchau.